Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um tempo com Deus. E nós queremos conhecer Jesus, né? Nós queremos a cada dia mais viver próximas dele, viver na tua presença e conhecer e ter uma intimidade cada vez mais com ele. Hoje a palavra será sobre promessa. Porque se você está aqui nessa live é porque Deus tem uma promessa para sua vida. Nós vamos estar lendo Gênesis 12, que é uma história, que é a história de Abraão. Lá em Gênesis 2 fala assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a serra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Agora lá no capítulo 15, diz assim: Deus faz uma aliança com Abraão. Depois desse acontecimento, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor, que me darás se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levantou-se para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua descendência. Lá no capítulo 16, fala assim: Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Então, essa história de Abraão nos mostra o seguinte. Vou explicar para vocês as partes que eu li para a gente finalizar. Abraão, ele tinha uma promessa do Senhor e ele não teve paciência para esperar. Abraão, Deus já tinha revelado, já tinha mandado anjos revelar a Abraão toda a promessa que Deus tinha para a vida dele. E Abraão, ele não confiou, ele perdeu a sua fé, ele perdeu a esperança e ele quis dar uma ajudinha ao Senhor. Ele e a sua esposa Sarai, eles quiseram dar uma ajuda ao Senhor. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Quantas vezes a gente não pensa assim:
isso está demorando a acontecer na minha vida, eu vou dar uma ajuda ao Senhor. E o Senhor, ele não precisa de ajuda. Ele não precisa que a gente antecipe o processo. Porque é durante o processo que nós somos transformados. E Abraão e Sarai, o que eles fizeram? Eles tinham uma serva chamada Agai. E Abraão deitou com ela. E teve um filho chamado Ismael. E assim, Ismael também foi abençoado. Porque o Senhor já tinha feito a promessa que todos os descendentes de Abraão seriam abençoados, né? Seriam descendentes de uma grande nação, de uma grande terra. A promessa sobre a vida de Abraão era tão grande que o Senhor falou com ele: olha as estrelas do céu. O seu povo será mais numerado que as estrelas do céu. Quantos grãos de areia na praia, no mar, seu povo será mais numerado que aquilo. Mas, assim como nós, a gente tenta antecipar o processo, passar na frente daquilo que Deus tem pra gente, passar na frente do tempo, porque ninguém gosta de esperar. Então a gente quer tomar decisão por nós mesmos. O que é que a Agai pensou? Eu já tô velha. Talvez o problema seja comigo. Eu não posso dar filhos para você. Então você vai deitar com a minha serva e ela vai te dar o filho. E a promessa vai se cumprir. Só que quando acontece isso, mesmo que nasceu Ismael, mesmo que ele foi um jovem também abençoado, um homem abençoado, mas isso trouxe consequências para Agar e para Abraão, para Sarai e Abraão. Porque Agar começou a desfazer de Sarai. E Sarai não aceitou aquilo. E falou com Abraão que ele tinha que tomar uma decisão e mandar Sarai embora. E foi tomar essa decisão. Mas antes de acontecer isso, quantos problemas Abraão e Sarai causaram porque não esperaram no Senhor? Quantos problemas eles passaram por cima, provocação, né? A esposa de Abraão foi provocada, ela foi desprezada. Não precisava disso acontecer, porque a promessa já tinha sido liberada para a vida dela. Só que eles não souberam esperar. Eles quiseram passar na frente. E assim eu falo, a promessa já foi liberada sobre a nossa vida. A promessa já foi liberada sobre a vida de cada um que está aqui. Todos nós temos uma promessa. Às vezes você pode estar pensando assim, qual que é a minha promessa? Talvez você se esqueceu daquilo que o Senhor prometeu a você, mas Ele não esqueceu. Talvez você está olhando tanto para os seus problemas, para as suas dificuldades, por impossível do Senhor, que você está pensando assim, não, sobre a minha vida não tem não tem promessas. Mas eu falo que tem promessas sim, porque você é um descendente de Abraão. E na Bíblia fala que Abraão teria descendentes e que seriam abençoados, que Deus tem promessa para todos os descendentes de Abraão, e nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Então não tente antecipar o processo. Aí no tempo certo, o que aconteceu? O Senhor falou com Abraão que a promessa estava liberada, que a promessa ia se cumprir, mas ele tinha que tomar uma posição. Aí Abraão arrependeu. Abraão viu que não adiantava, né? Que o filho dele esse que tinha nascido, ficou um tempo no deserto, ficou um tempo longe dele. Então Abraão viu que aquilo ali não era realmente o que Deus tinha para ele. Aí ele voltou. Porque quando a gente erra, quando a gente peca, a gente tem que converter. A gente tem que fazer uma conversão e voltar. E ele voltou para os caminhos do Senhor. E quando ele arrepende, ele começa a orar, começa a buscar a Deus e mostra que quer ser obediente. Olha o que acontece lá no capítulo 21. O nascimento de Isaac. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. O filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaac. Abraão
circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 anos, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando ele nasceu. Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivos de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Ou seja, quando Abraão estava com 100 anos de vida, ele teve o filho dele, que é o filho da promessa, que é Isaque. E Sarai, quando vocês viram Sara, chamava Sarai, passou a chamar Sara, ela ficou muito feliz e todos viram riso saindo da boca dela. Então, tudo o que acontece na sua vida tem uma promessa de Deus, tem, mas tem o tempo do Senhor. Então, não tente antecipar esse tempo. Não tente passar os carros, como se diz, os carros na frente do boi. Não tenta passar a tua vontade na frente daquilo que o Senhor tem para você. Viva esperando com paciência. Então, quando Isaque nasceu, depois de um bom tempo, o Senhor fez uma prova. E ele falou com Abraão assim: já que você agora, me obedece, eu quero que você me ofereça o seu filho. E Abraão subiu um monte, ofereceu Isaque em sacrifício ao Senhor. E quando ele estava ali com uma faca, prestes a entregar o seu filho mesmo no Senhor, como sacrifício, veio uma voz do céu, a voz de Deus veio sobre a vida de Abraão naquele momento e falou assim: não faça nada com o menino. E na hora que a voz falou, Abraão olhou para frente e viu um carneirinho. Porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Ele proveu ali naquele momento. E quando Abraão viu o carneirinho, ele percebeu que era uma prova que Deus queria, era ver que ele realmente tinha resolvido ser um homem que obedecesse ao Senhor. E Abraão percebeu que aquele carneirinho tinha que ser sacrificado no lugar dele. E assim eu te falo, eu não sei qual é o seu sacrifício, mas Deus vai prover. Você serve um Deus de provisão. Então não fique preocupado, porque na hora Deus vai entrar com a provisão. E tenha paciência, tenha calma, não passe nada na frente daquilo que o Senhor prometeu. E pode ter certeza que se sua promessa está demorando, é porque não chegou o momento do Senhor ainda. Mas a hora certa ela virá. Porque o nosso Deus, gente, ele não é Deus que promete e não cumpre. Ele é um Deus das causas impossíveis, ele é um Deus de promessa, e ele é um Deus da verdade. Mas às vezes somos nós que queremos colocar toda a culpa na mão do Senhor. Deus, mas isso está dando errado. Talvez aquilo ali está dando errado, porque você não está esperando a promessa, você está fazendo escolha com suas próprias mãos. Talvez aquilo não está dando errado, porque você sabe que Deus tem outra coisa para você, mas você quer aquilo que é mais fácil, porque esperar não é fácil, esperar não é bom. Então você perde a paciência, perde a sua fé e esperança. Porque Abraão, naquele momento, ele perdeu a fé dele. Ele perdeu a esperança, porque ele quis ajudar a Deus. Ele e a esposa dele. E Deus precisa de ajuda, gente. Deus não precisa de ajuda. Quantas vezes eu já quis ajudar o Senhor? Quantas vezes eu falei, não, vou fazer assim, porque que é assim que tem que ser feito. Querendo ajudar a Deus, não. Tenha paciência, a promessa vai se cumprir em nome de Jesus. Então Abraão e Sarai, eles tentaram ajudar a Deus, eles pecaram, eles erraram. E quando eles viram isso, quando eles reconheceram, eles viram que estavam indo na contramão, eles se renderam ao Senhor. Então se você também está aí na contramão, indo ao contrário, se você está tentando ajudar o Senhor, isso não é o trabalho seu. Confia, espera. Deus é um Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus de promessa. Tudo que ele prometeu
vai se cumprir. O filho de Abraão, ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos. E Abraão ainda viveu um bom tempo com seu filho. Então olha que lindo, demorou, mas veio. E Isaac, ele foi pai de toda nação. Abraão teve muitos netos, bisnetos. E a Bíblia fala que você pode contar as estrelas do céu. Que os descendentes de Abraão é maior, nós somos descendentes. Não tente antecipar o processo. Não tente ajudar a Deus, ele não precisa de ajudinha. Não pule o processo. Se é a hora de esperar, espere. Às vezes Deus fica calado, mas não significa que a promessa não irá se cumprir. Tudo tem a hora certa, tudo tem o tempo certo. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus prometeu a Abraão que faria dele um grande povo e que iria abençoar o seu povo. A promessa se cumpriu. Abraão creu no Senhor. Por desobediência, nós afastamos da promessa. Nós atrasamos que a promessa chegue até a nossa vida. Às vezes a gente desobedece tanto, isso só vai atrasando o propósito, só vai atrasando a promessa. Deus agir, deixa Deus trabalhar. Não temas, Deus vai cumprir. Abraão foi pai de uma grande nação. Nós somos descendentes de Abraão. Nós temos promessas. Deus prometeu que Abraão teria filhos da promessa. Já que nós somos filhos de Abraão, nós temos a promessa. Nós podemos esperar as promessas que Deus tem para nós, mas nós podemos esquecer as promessas que Deus tem para nós, mas Deus não se esquece. Talvez a gente passe por tanto problema, por tanta tribulação, que a gente acaba esquecendo das promessas, mas Deus não se esqueceu. Tudo que Ele te prometeu vai se cumprir em nome de Jesus. Se você tem promessa, levante-se. Não fique prostrado. Não olhe para os problemas. Deus vai prover no meio da aprovação. Deus abre portas sobre a vida daquele que crê. Nós somos filhos da promessa. Então nós todos temos uma promessa e nós somos filhos da promessa. Então, tenha paciência. Se você estiver tentando ajudar o Senhor, Pare e fala assim: Senhor, já chega de tomar atitudes, de fazer as coisas com as minhas próprias mãos. Agora eu quero que o Senhor faça por mim. E eu vou esperar, eu vou buscar, eu vou crer, eu vou perseverar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos entregar para Ele os nossos sonhos, as nossas promessas, os nossos planos e pedir para Ele que as promessas dele se concretizem na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Amado Deus e querido Pai, obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua paz, pelo Teu carinho. Obrigada, Senhor, pelas Tuas promessas nas nossas vidas. Nos dê paz, esperança, renova a nossa fé. E Deus, não nos deixa querer ajudar o Senhor, pois nós sabemos, Pai, que o Senhor não precisa de ajuda. E que todas as vezes que a gente tenta ajudar o Senhor, a gente atrapalha. A gente atrasa a promessa de se cumprir na nossa vida. Deus nos ensina a vivermos conforme a Tua vontade. Nos ensina a viver o nosso propósito, o nosso chamado. Nos ensina, Pai, a sermos santos. Nos ensina a Te buscar acima de todas as coisas. Pai, eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada um que está aqui. Eu sei que se essas pessoas que estão aqui agora, escutando essa live, participando dessa live, é porque o Senhor tem uma promessa liberada para a vida de cada um que está aqui. Deus, e aqueles que estarão assistindo depois, é porque o Senhor também tem uma promessa para a vida deles. Pai, nos dê paciência a todo momento. Que as Tuas promessas, Pai, possam demorar o tempo que o Senhor quiser. Mas que a gente tenha paciência para esperar no Senhor. E que a gente não queira ajudar o Senhor. Deus, Tu és tudo para nós. Nós Te amamos. Nós Te exaltamos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dados a Ti, somente a Ti. Pois só Tu és santo.
Só Tu és digno. Só Tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és o único e suficiente Salvador. Deus, eu entrego nas Tuas mãos todos que estão enfermos, que o Senhor possa curar os enfermos. Todos que estão angustiados, tristes, que o Senhor possa encher essas vidas de alegria, com a Tua força, com a Tua paz. Todos que estão passando por um momento de luto, que o Senhor possa ser o consolo presente na vida deles todos os dias. Que o Senhor possa tirar toda essa tristeza e ir preenchendo todo esse vazio, toda essa saudade que ficou. Deus, em nome de Jesus, abre portas na vida daqueles que estão desempregados, que estão devendo, que estão sem fé, sem esperanças, que estão aí com as suas vidas entregues às farras, às prostituições, às orgias, ao tráfico, ao vício. Liberta essas pessoas, Pai. Deus, entra na família, entra na casa de cada um que está aqui. Que o Senhor possa reinar, que o Senhor possa fazer uma faxina e limpar tudo que precisa ser limpo em cada família. Que o Senhor possa trazer sobre nós os Teus frutos, o fruto do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por mais um mês que se inicia. O último mês do ano de 2021. Obrigada por essa oportunidade de ter vivido esse ano que foi tão difícil e estarmos vivendo ele. E Deus, obrigada por esse último mês, pela oportunidade de viver esse no último mês. Que o Senhor possa nos encher, nos proteger, nos guardar e que seja um mês diferente. Que seja um mês totalmente, Pai, na Tua presença, com as nossas vidas entregue ao Senhor. Deus, joga por terra toda a frieza espiritual, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que tem ocupado o lugar do Senhor na nossa vida, na nossa alma, que caia por terra, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Pai. Recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, mas que seja feita sempre a Sua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada a todos que participaram, todos que ficaram aqui conosco até agora. E eu aguardo vocês amanhã às 9h30 da noite, tá bom? Beijinho, fique com Deus. Que Deus abençoe, que Deus guarda, que Deus proteja cada um de vocês. Tenha uma noite abençoada, tenha uma noite de descanso. E que o dia da manhã seja um dia na presença do Senhor. Que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. E que você saiba esperar o momento e a hora certa. Porque tudo tem um tempo. Tudo tem um sacrifício, tudo tem um propósito e tudo tem a hora certa de Deus. Amém? Glória a Deus, fica com Deus. Beijo.